comigo aí João capítulo 14, versículos 16 e 17, onde Jesus declara: e eu rogarei ao Pai. Eu quero que você observe aqui a força dessa palavra, rogar, amém? Algumas versões dizem eu vou pedir, mas a palavra aqui, rogar, você entende que é algo que gera intensidade, que não é qualquer pedido, amém? Não é um pedidozinho não, que o Senhor está rogando, Ele está dizendo: vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Jesus tem a certeza de que o Pai vai fazer isso, amém? Ele sabe que o Pai vai fazer isso, e Ele diz assim: e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Por favor, avance comigo até o versículo de número 26. Então Jesus está tão convicto que o Pai, em nome dele, vai conceder o Espírito Santo aos discípulos, que no versículo 26 ele declara: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, amém? Digam glória a Deus. Eu quero que você entenda aqui o contexto daquilo que Jesus está falando. E é claro que Ele sabe que a nossa vida cristã só seria bem sucedida se nós de fato tivéssemos a presença do Espírito Santo conosco. Porém, uma coisa que Jesus quer destacar aqui é que Ele não quer só o Espírito Santo presente em alguns momentos, em alguns instantes, em algumas situações da nossa vida, mas Ele quer o Espírito Santo permanentemente conosco para sempre, em todo tempo, em todo momento. E isso é bom nós destacarmos aqui, porque nos dias do Antigo Testamento, nós aprendemos aqui no nosso instituto, que o Espírito Santo, ele não permanecia por muito tempo na vida de uma pessoa. É claro, havia algumas exceções, desde que pessoas chamadas pelo propósito de Deus, e pessoas que estavam caminhando na presença de Deus, elas tinham a presença do Espírito Santo por mais tempo com elas, porém elas não tinham a habitação do Espírito Santo. Quando Jesus fala isso, e Ele fala: eu vou rogar ao Pai, porque Ele sabe daquilo que o Pai falou nos dias do Antigo Testamento, um pouco antes que acontecesse o dilúvio. E vocês sabem por que veio o dilúvio, amém? Todos têm ciência disso. O dilúvio aconteceu como um juízo de Deus, por causa da iniquidade ter se multiplicado e ter chegado a tal nível, a tal ponto, que Deus teve que intervir nessa situação e derramar esse dilúvio que nós já sabemos que aconteceu, como uma consequência de toda essa maldade que havia tomado o coração do povo, das pessoas. E no livro de Gênesis capítulo 6, por causa da condição do gênero humano, como eles haviam enchido o coração de tanta maldade, de tanta iniquidade, que Deus fala assim no capítulo 6 de Gênesis, não precisa abrir, no versículo 3, mas escute, o Senhor fala assim: então disse o Senhor, o meu Espírito não permanecerá para sempre no homem, amém? Não permanecerá para sempre no homem, pois este é carnal. E aí então o Senhor conclui dizendo: os seus dias agora serão 120 anos aqui na terra. Isso é o prazo que Deus dá para que ocorresse o dilúvio sobre toda a face da terra. Então, a partir desse momento, Deus tira o Espírito Santo, amém? Deus retira o Espírito Santo do ser humano, do homem, e a partir daí o que acontece é que o Espírito Santo começa a agir de uma maneira esporádica na vida de algumas pessoas, de alguns personagens que nós vamos identificando nas Escrituras, mais especificamente no Antigo Testamento. Então, por causa da carnalidade, por causa do pecado, por causa da maldade do homem, a partir desse momento de Gênesis capítulo 6,
o Espírito Santo age na vida das pessoas, só de algumas pessoas, e de uma maneira muito específica. Ele não habitava, ele não permanecia, mas ele possuía uma pessoa, amém? Ele tomava uma pessoa e conferia a esta pessoa, né, uma graça, um poder, uma unção sobrenatural, para que essa pessoa pudesse cumprir a obra de Deus. Então veja que mesmo nos dias do Antigo Testamento, para que alguém pudesse fazer algo para Deus, precisava ser primeiro capacitado pelo Espírito Santo, amém? Até nos dias do Antigo Testamento. Então alguém queria fazer algo para o Senhor, dentro do propósito de Deus, então era chamado por Deus, e Deus então capacitava com o seu Espírito Santo, porém o Espírito Santo não permanecia para sempre com essa pessoa, amém? O Espírito Santo não habitava na vida dessa pessoa, mas o Espírito Santo capacitava essa pessoa para fazer a obra do Senhor. Então Jesus entende aqui que a única forma, a única maneira de que cada um de nós, seus discípulos, pudéssemos viver a vida cristã, seria por meio da capacitação do Espírito Santo. Olhem para mim, queridos, não tem como você e eu vivermos uma vida para Deus, se não for mediante a capacitação, a obra de capacitação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, não é pela nossa própria capacidade que nós servirmos a Deus, mas é pela capacidade do Espírito Santo em nós, que nós podemos servir ao Senhor e fazer a sua obra e atender a sua vontade. Olha que coisa linda, por quê? Porque de certa forma, isso nos tira daquela mentalidade religiosa, de que eu tenho que fazer, de que eu tenho que me habilitar, de que eu tenho que ter a capacidade. Não, não é você que tem a capacidade, não sou eu que tenho a capacidade para servir a Deus, mas a capacidade vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita para servirmos ao Senhor, para vivermos uma vida que agrada a Deus. Então em tudo, amados, que diz respeito à nossa vida cristã e consequentemente a nossa vida, porque nós não separamos o natural do espiritual. Para nós cristãos, para nós que nascemos de novo, para nós que somos uma nova criatura em Cristo Jesus, que não nascemos da carne e do sangue, mas nascemos da água e do Espírito, tudo para nós é espiritual. E se tudo para nós é espiritual, deve ser vivido na capacitação do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um aleluia, um amém nesta casa? Pela capacitação do Espírito Santo. Então Jesus está dizendo: fiquem tranquilos, porque eu vou rogar ao Pai, e o Espírito Santo virá e permanecerá para sempre com vocês, para que para sempre, desde o momento que nós tomamos a decisão, convencidos pelo próprio Espírito, possamos servir ao Senhor com inteireza no nosso coração. Aleluia, digam glória a Deus. Então Jesus sabia disso, sabia que o Pai havia dado essa sentença, amém? Que o Pai havia feito essa declaração tão forte aqui, e o que o Senhor iria pedir, na verdade, iria contra aquilo que o Senhor já havia dito. Porém, o que acontece é que havia um acordo entre o Pai e o Filho, amém? Havia um acordo entre o Pai e o Filho, e veja que o Pai e o Filho, e incluímos aí o Espírito Santo, eles caminham em perfeita unidade de sentir, de propósito, amém? Então veja, há um acordo perfeito na divindade, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então em João capítulo 7, Jesus fala assim, a palavra de Deus fala assim, né? Jesus declarando, não precisa abrir, só escute: quem crer em mim, e você conhece esse texto, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, amém? E ele está fazendo aqui uma analogia, se referindo ao Espírito Santo e à obra do Espírito Santo na vida de cada crente, na vida de cada cristão, na vida de cada pessoa que viesse a crer em Jesus. Então ele está dizendo: o Espírito Santo, amém, vai habitar, o Espírito Santo vai agir na vida de todo aquele que crer em mim. E ele segue dizendo, isso ele disse, e aí é o autor da palavra, João, que está declarando, e isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os seus discípulos, ou aqueles que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado
porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Estão me acompanhando? Então veja como isso está dentro daquilo que eu estou falando para vocês. O Espírito Santo não foi dado para ninguém até então. Desde Gênesis capítulo 6, o Espírito Santo vinha e voltava, mas ele não era dado a ninguém. Amém? Isto fala de uma dádiva, isto fala de um presente, isto fala do dom de Deus nas nossas vidas. Então Jesus está falando: aquele que crê em mim vai receber o dom de Deus na sua vida. E que dom é esse? É o Espírito Santo habitando permanentemente. O Espírito Santo será dado. Diga assim comigo: eu tenho o Espírito Santo porque me foi dado. Que coisa linda, gente. O Pai te amou tanto que deu o Espírito Santo para você, e isso se tornou possível. Por quê? Porque Jesus foi glorificado. Por que o Espírito Santo ainda não havia sido dado aos discípulos? Amém? Nenhum dos discípulos que estavam ao lado de Jesus tinha o Espírito Santo neles, até o momento em que Jesus foi glorificado. E para que Jesus fosse glorificado, ele teria que cumprir a sua obra na cruz do Calvário. Ele teria que fielmente cumprir a missão que o Pai lhe deu. Por quê? Porque o que estava aguardando Jesus não era a morte, era a glória. Mas para chegar à glória, ele precisaria passar por morte, e morte de cruz. Amém? Então, como Jesus ainda não havia morrido e consequentemente não havia sido glorificado, o Espírito Santo ainda não havia sido dado. Amém? E agora ele está dizendo para os discípulos, no capítulo que nós lemos de João, no 14, mais adiante: está chegando a hora, está chegando o momento, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai dar a vocês o Espírito Santo, e Ele estará para sempre com vocês. O mundo não pode receber, mas aqueles que creem em Jesus podem receber. Digam glória a Deus. Então aqui, irmãos, eu coloco para vocês o fundamento, que todo crente, todo cristão, toda pessoa que crê de fato em Jesus Cristo, só veio a crer em Jesus já por obra do Espírito Santo. Porque quem convence uma pessoa é o Espírito Santo. Então, antes mesmo do Espírito Santo habitar na pessoa, o Espírito Santo já começa a se mover na vida da pessoa, levando essa pessoa a um convencimento. Amém? E aí, quando a pessoa se convence pelo Espírito Santo e declara a sua fé em Jesus, o que o Pai faz? O presenteia com a presença, com a habitação permanente do Espírito Santo na vida desse cristão, na vida dessa cristã. Então, mais uma vez, diga: o Pai me deu o Espírito Santo. Então vamos agradecer ao Pai, amém? Vamos agradecer ao Filho, Jesus Cristo, que foi fiel até morte, morte de cruz, que foi obediente, e obediente até morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. Isso significa ser glorificado. Ele deu um nome acima de todo nome. Por isso que em Atos capítulo 1, quando Jesus sobe, em Atos 2, o Espírito Santo é derramado na vida de todos, não só na vida de alguns que vieram a crer, mas de todos aqueles que creram. Todos. Então fala assim comigo: o dom de Deus é o Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo é a obra da eternidade de Deus operando em nós. Esse rio que corre para a vida dentro do nosso interior é a eternidade de Deus, pois o Espírito de Deus é a vida de Deus em nós, é o zoe de Deus em nós, que nos dá desde agora essa dimensão da eternidade. Por isso todo aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá para sempre. Diga para mim: eu não vou morrer, eu vou viver para sempre. A morte pode vir e será por um breve tempo, porque na verdade a vida prevaleceu sobre a morte. Então, a partir desse fundamento de que o Espírito Santo é dado a todo aquele que crê em Jesus, que do interior de cada cristão o Espírito Santo está aí como um rio de águas vivas, isso significa que o Espírito Santo já tem uma conexão profunda conosco no nosso espírito. Você já está conectado com o Espírito Santo. Você já está conectado com o Espírito Santo, a não ser que você ainda não creu em Jesus.
A não ser que ainda você não declarou a sua fé em Jesus, a não ser que você ainda não tenha nascido de novo. Mas se você nasceu de novo, se você declarou a sua fé em Jesus Cristo, então o Espírito Santo de Deus habita em você, e você tem o Espírito Santo em você. Então isso significa o quê? Que nós já temos uma conexão com o Espírito Santo. Nós já temos uma conexão. Quando eu vou buscar a Deus, eu não vou desde uma posição terrena para chegar lá. Eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, e o Espírito Santo me une com Deus. Por isso que Paulo fala, porque cremos em Jesus, nós nos tornamos um só Espírito com Deus. Um só Espírito com Deus. Isso está acontecendo agora mesmo no teu Espírito. Amém? Isso está acontecendo agora mesmo no teu Espírito. Infelizmente, muitas vezes a nossa mente bloqueia isso. Mas se nós liberássemos mais da nossa mente para essa grande verdade que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus, e vivêssemos de uma maneira mais consciente dessa conexão, com certeza isso vai empoderar o nosso estilo de vida cristão. Isso vai empoderar a nossa comunhão com Deus. Isso vai empoderar o nosso ministério e tudo aquilo que nós fazemos no Senhor e para o Senhor, porque estamos conectados com Ele. Amém? E se estamos conectados com Ele, quer dizer que nós temos acesso à direção do Espírito Santo. Porque Jesus falou, quando o Espírito Santo vier, Ele vai te guiar em toda a verdade. Qual é a missão do Espírito Santo em mim e em você? Guiar a cada um de nós em toda a verdade de Deus. Então olha para mim, gente, a missão, a obra do Espírito Santo, o que o Espírito Santo está querendo fazer na tua vida agora mesmo, é te guiar a toda a verdade, porque à medida que você vai conhecendo a verdade de Deus, você vai se transformando, você vai sendo transformado, a tua vida vai sendo transformada. Isso é uma obra do Espírito Santo. Lembra o que Paulo fala, que nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito. Amém? Então o Senhor está querendo refletir a imagem dele em nós, e colocou o Espírito Santo em nós, para que nós pudéssemos expressar essa imagem no nosso viver, e isto só pode acontecer por meio da direção do Espírito Santo, do guiar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então nós temos que partir do pressuposto, que para que o Espírito Santo nos guie, deve haver uma comunicação clara entre o Espírito Santo e nós, e por sua vez entre nós e o Espírito Santo de Deus. Faz sentido? Como nós poderemos ser guiados pelo Espírito Santo se não houver uma clara comunicação entre nós?